Bom, bom dia. Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez e falando com a minha esposa, a Luana, que ao entrar nessa sala aqui, eu falei até para o porteiro do céu ali, né? Tá me olhando lá. Falei, você é o porteiro do céu, velho? Aí ele falou, pô, quem dera, né? Mas aí eu entrei por aquela porta, sentei aqui e senti uma emoção tão profunda, tão grande. Porque, acima de tudo, o tema é um tema muito interessante, porque os nossos corações se torcem na dúvida de seculares dessa questão, se a vida é justa, se as coisas que acontecem comigo são justas, será que eu não merecia ser mais feliz? Será que eu não merecia ter mais pessoas boas ao meu redor? Enfim, nós vivemos essa consciência coletiva de todos os tempos, nesses questionamentos de onde está a bondade desse Deus que nós acreditamos e que algumas vezes duvidamos. Muitas vezes duvidamos desse Deus que dizemos de boca cheia que acreditamos. Acho que ele de lá de cima deve se rir da gente um pouco. Tadinhos. Um dia eles vão me entender melhor. Então, vamos começar então nosso trabalho dessa manhã, falando um pouco sobre esse bloco de sentimentos que geraram filosofias muito profundas e que arrastaram corações para a incerteza da presença desse Deus em nossas vidas, levando blocos de pensamentos ao materialismo, apostando na vida única, apostando no nada depois da morte. E é uma sombra, é uma dúvida que talvez vamos carregar por muito tempo ainda em nossos corações. Por mais que a gente entre num templo como esse, em que sentimos que se abre como um cone de luz, aliviando as tensões de nossos corações, sentamos aqui e ouvimos a palavra, a emoção, o sentimento, acima da razão, né? Diz a Nietzsche, numa de suas palestras, né, que se nós tivermos um pino quadrado e um buraco redondo, a lógica vai nos dizer, de prima, que é impossível colocar o pino quadrado no orifício redondo. Não é verdade? Mas nós passamos a vida tentando. Não é verdade? Ela diz... A mulher reclama que o marido joga a toalha molhada em cima da cama durante 20 anos. Os homens são assim, né? Eles fazem isso mesmo. Mas deve ser para provocar as mulheres, né? No mínimo, né? Mas ela há 20 anos tenta colocar o pino quadrado no buraco redondo. Então nós somos esse mundo de emoções, de meio que ilógicos, meios que fogem à racionalidade da nossa vida. Eu creio que o ponto comum de harmonia de nossas vidas vai ser quando nós começarmos a associar o racional com o emocional. Entender a nossa infantilidade e crescer. Decidir crescer, na verdade. Então, sem mais delongas, né? Vamos para o primeiro quadro, que é semelhante a esse, que é... Eu não sei por que eles usam uma mulher com os olhos vendados para representar a justiça. Vocês sabem por quê? Hã? Porque a mulher tem isso? É mais equilibrada a mulher? Aham, tá bom. Essa foi boa. Ela sente. Eu vi uma outra imagem que tem ela com um lado puxando o outro lado assim, ó, curiosa, né? Porque a mulher é um bicho curioso, né? Não é fácil, não. Mas é uma mulher com os olhos vendados, né? Com uma balança nas mãos, né? Mais ou menos equilibrada. Eu acho que ela está um pouco mais para baixo aqui, né? Deve ser para ela, né? É aquela coisa, né? A mulher é fogo, terrível. E na outra mão, eu escondi a imagem, ela tem uma espada. Eu não sei o que ela vai fazer com essa espada, mas ela tem uma espada ali. Então, a justiça é cega. Hã?
Eu também vou mudar essa imagem. Enfim, então a gente... Por que é uma mulher? Por que ela está vendada? Por que ela carrega de um lado a igualdade, mais ou menos, e a espada na outra? Né? Por que é isso, né? Por quê? Marisa, é isso mesmo, Marisa? Bom, estamos na... Isso aqui é covardia, porque tem muito mais mulheres do que homens aqui, né? Então, vamos deixar assim, né, gente? Vamos deixar como elas estão dizendo, porque, né? Enfim, eu não sei... Hã? A maioria vence. Bom, então, é isso. Essa imagem representa o ser humano, a sociedade humana. Essa inflexibilidade perante o que é bom, o que é ruim, o que eu quero, o que eu não quero. A justiça agindo de uma forma cega. Fez, pagou. Mais ou menos a lei de Talião, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquela história, né? Se matou, morre. Se roubou, vai ser roubado. Essa coisa intransigente, essa coisa fria e calculista. Não que a mulher seja assim, de jeito nenhum. Mas é assim que nós vemos, que nós sentimos a justiça na sociedade humana. Mas só que, como o ser humano sobrepõe-se sobre o outro pela força, muitas vezes, essa cegueira ela é tendenciosa. E nós vemos que a sociedade humana gera um sentimento de injustiça, porque nós vemos que quem tem menos são mais punidos do que tem mais. Enfim, essa desigualdade pela cegueira da imagem que representa a justiça. Então nós vemos, por exemplo, nesse bloco, pensei alguns pensadores, eu pensei um pensador, 350 anos antes de Cristo, que ele já trazia esse coração duvidoso em relação à justiça, desse Deus que toda a humanidade, desde os primórdios, acredita nessa força maior que rege as vidas dos seres humanos. O nome dele é Epícora. Então ele diz assim, olha que interessante a filosofia desse homem. Deus deseja prevenir o mal, mas ele não é capaz? Então, não é onipotente. Se ele deseja prevenir o mal, mas ele não é capaz, então ele não pode tudo. Ele é capaz, mas não deseja? Então ele é malevolente. Se ele é capaz de evitar o mal, mas ele não deseja, deixa acontecer, então ele é ruim. É capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja exterminar o mal no mundo? Então por que lhe chamamos Deus? A minha esposa falou assim, esses caras deixam a gente louco, quando ela leu essa frase. E eu fiquei assim, pensando, né, nessa história, né, porque... E aí vou indo mais além, tá? E isso corre, né, vários pensadores de todos os tempos. Eu não vou me delongar muito nessa parte, mas eu quero que ela fique bem evidenciada, porque eu sinto que ela representa, muitas vezes, as nossas dúvidas em relação a Deus. Né? Por mais que nós sejamos cristãos, nos dizemos cristãos, a gente ainda se pega em depressões, em tristezas profundas, em incertezas. Isso é gerado pelo quê? Pela insatisfação do que acontece na minha própria vida. Não é isso? Essa sensação de injustiça, que a vida não está de acordo com o que realmente eu gostaria que fosse. Não é assim? Então, atualmente, nós temos um outro filósofo que se chama Bart Ehrman. Alguém já ouviu falar nesse homem? Bart Ehrman. Ele nasceu em 1955, 5 de outubro, né? Então ele é um grande estudioso americano do Novo Testamento. Ele é PhD em teologia, ele estuda a Bíblia em suas línguas originais, né? O grego, o hebraico. Ele trabalha na Universidade de Princeton
E atualmente ele é coeditor da série Ferramentas de Estudo para o Novo Testamento. Eu trouxe a biografia dele para que a gente possa entender que este homem não é apenas um curioso, né? Ele é um estudioso da Bíblia. E ele começou os seus estudos muito jovem. Durante 35 anos de sua vida, ele se afundou nas escrituras bíblicas. E, ao final de tudo, ele se tornou de evangélico, com todo respeito aos nossos companheiros, né, evangélicos, que eu tenho um profundo respeito por eles, sim. Ele se tornou um homem agnóstico. E no final ele diz assim: o interesse pela Bíblia e por sua história o acompanhou a vida toda. E hoje, após 35 anos de estudo, diz ter abandonado o cristianismo por não acreditar que Deus poderia estar no comando de um mundo cheio de dor e sofrimento. Olha que interessante. Catástrofes naturais. A peste negra na Europa dizima 3/4 de um continente, provocando dor e sofrimento. Estatísticas da ONU: a cada 10 segundos morre uma criança de fome no mundo. De fome no mundo. Isso quer dizer que, desde que nós começamos a nossa palestra, dezenas de crianças já desencarnaram com fome. O Papa Bento XVI, defrontando-se com o campo de concentração de Auschwitz, se pasma e lamenta em voz viva, porque foi noticiário da época, por que é que Deus silenciou-se na morte de 7 milhões de judeus, de uma forma covarde, em fornos humanos, em pesquisas, um genocídio, praticamente. E nós vamos para o tsunami que invade as águas de um país, né? Tailândia, se não me engano, é isso? Aquele aglomerado de países ali, e destrói, né, toda uma comunidade, velhos, crianças, jovens. Né? Haiti, o terremoto, um país reconhecidamente pobre, miserável, mundialmente, um terremoto abate o país e destrói metade daquele país, levando para o fundo da terra crianças, velhos, homens, mulheres. Né? Massacres naturais, massacres personais, crimes hediondos diariamente que acontecem, mãos que se erguem para destruir vidas inocentes. E aí esses homens se perguntam: onde está Deus? Porque veja que é muito interessante e é muito forte a teoria, porque se nós acreditamos que o mal existe, o mal existe? Quem acredita que o mal existe? Levanta a mão. O mal existe, então. Para nós aqui, o mal existe. Então, nós vamos perceber o quê? Vamos para o próximo slide aqui. Deus, que nós acreditamos, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Onipotente, ele pode tudo. Ok? Se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Aí que está o problema. O grande paradoxo entre porque onde está o mal, porque Deus é bom, ali Deus não está. Porque se ele está e o mal está ocorrendo, ele está sendo permissivo. Não é verdade? Está de braços cruzados olhando, e o mal acontecendo e ele não fazendo absolutamente nada. Ora, se onde está o mal, Deus não está, ele deixa de ser onipresente. E se ele não é onipresente, ele também não é onisciente, porque se ele não está, ele não sabe o que está acontecendo. E se ele não sabe o que está acontecendo, ele tampouco pode fazer absolutamente nada. Porque como é que eu vou resolver um problema de alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo? Logo, para esse grupo de pensadores, Deus não existe. Então,
Como é que nós podemos definir Deus e a existência do mal? Nós precisamos resolver isso em nossos corações, em definitivo, para admitir que Deus existe de verdade. E Deus é bom. Mas e o mal, Alexandre? Como é que nós conseguimos balancear essa história? Me explica, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá? Deixei vocês tristes, né? Não fiquem tristes, não. Vai ficar tudo bem. Ok. Bom, Allan Kardec... Bom, vamos falar sobre o Espiritismo, então. Vou começar a falar sobre o Espiritismo. Melhor, né? Mais suave. O Espiritismo se discute muito as suas teorias do século XIX em diante, mas ele é uma luz que ilumina. Allan Kardec coloca que o Espiritismo é presente em todas as culturas humanas desde os primórdios da existência e que ela está toda inclusa dentro da proposta de Jesus. Então Kardec pergunta: o que é o mal? No livro Céu e Inferno, certamente todos já leram. Por que vocês acreditam no mal, então? É a ausência do bem. Dá problema do mesmo jeito. Se é a ausência do bem, dá problema do mesmo jeito. O que os espíritos respondem em relação ao que é o mal? Dá problema do mesmo jeito. Se é a ausência do bem, Deus não está ali. Então ele não é onipresente. O amor adoeceu. Vocês concordam com isso? Hã? A ignorância. Sim. Ela respondeu. Os espíritos respondem que o mal é a ignorância do bem. Ignorar o bem não é dizer que o bem não está ali. Eu apenas não consigo identificá-lo como um bem. Daí eu chamo mal. Daí eu me revolto. Porque é como se a gente tivesse que tomar um remédio muito ruim. Vai dar um remédio ruim para uma criança, você vê se ela vai tomar com tranquilidade. Não vai. Não é verdade? Mas nós que somos adultos sabemos que ela precisa tomar. E nós vamos empurrar a goela abaixo. Não é? Para que ela fique boa. Mas ela vai ficar brava com a gente. É como a gente fica em relação ao que a gente chama de mal. É o remédio amargo que está incluso naquela situação, o bem. E aí os espíritos matam a charada e respondem a Bort Ehrman, responde a Epícora e todos esses pensadores que o mal que eles veem é o bem que proporciona o crescimento do ser humano. Mas é difícil aceitar isso, né, gente? Quando é com a gente, não é? A gente é criança. Eu fico pensando, Deus lá de cima olhando a gente, fala assim, tadinhos, tão crianças, tão pequenininhos, né? E, enfim, então para a gente poder ilustrar isso um pouco melhor, vamos supor, né, que uma criança entre aqui, tropece e bata na minha canela, por exemplo. Ela vai me provocar uma dor intensa. Canela dói, né, gente? O que eu vou fazer com ela? Eu vou puni-la por isso? Não, né? Por quê? Hã? Um acidente, chamar a atenção, cuidado, né? Não, porque ela ignora como caminhar corretamente. E eu, porque sou mais velho que ela, sei que ela não sabe o que está fazendo. Eu vou erguê-la. Ela ainda não tem a competência necessária para caminhar corretamente.
sem tropeçar e machucar alguma pessoa ou a si própria. Não é verdade? Mas vamos colocar no meu lugar uma criança na mesma idade que ela. Aí dá problema. Né? A criança vem, tropeça, cai. A outra faz o quê? Revida. E aí você, como adulto, vai dizer assim, meu filho, não faça isso. Você não viu que foi sem querer? Sem querer nada. Ele fez porque ele quis. Não foi. Não foi assim, olha, eu vou então botar você de castigo. Aí ele vai dizer o quê? Isso é uma grande injustiça. Ele começou. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? O carapuça serviu para todo mundo. Né? É um problema. Né? Então, a relação dos seres humanos é assim, essa infantilidade. Nós vamos para a mesa mediúnica, né? Aí chegam os espíritos e falam assim, meu irmão, por que você está fazendo isso com ele? Porque, né, não, ele começou. Então, nossas relações é assim, eu odeio você, você me odeia, porque eu te odeio, porque você me odeia. E a gente vai levando 100, 200, 500, 1000 anos na posição de algozes e de vítimas. Algozes e vítimas. Quando o caminho é, eu entendo. Se eu não entendo, eu procuro entender aquela criança que está aos meus pés. Bom, voltando à questão do Espiritismo como luz que ilumina, que já trouxe luz para muitas dúvidas nossas, nós agora sabemos que não existe o mal, verdade? Ou ainda existe o mal? Quem acredita no mal aí? Levanta a mão. Continua acreditando no mal. De repente eu convenço ele até o final aqui. Vou fazer uma força aqui. Mas aí, só ele, né? Ninguém mais acredita no mal. Hã? Acho que nem... o pessoal ficou com vergonha de levantar a mão, foi isso. Bom, então, voltando à questão do Espiritismo que ilumina, nós voltamos a quem? Ao caminho, à verdade e à vida. Que é quem? Jesus Cristo. Que é o nosso governador da Terra. Que é o nosso querido amigo que nos acompanha, que nos ilumina. E ele veio ao mundo trazer o quê? A boa nova. E falar para nós sobre um reino de Deus. E ele, nos anos 30, depois de se encontrar com João Evangelista, João Batista, seu primo, ele passa por Jerusalém e encontra 4 fariseus conversando. Um deles era o Hanã, que seria o juiz da sua causa, né, na crucificação. E Hanã vai em direção a ele e pergunta, Galileu, o que você está fazendo por aqui? Né? E ele, eu vou ler para vocês aqui o diálogo rapidamente, só para a gente poder ser fiel ao texto. Tá? Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Pergunta o fariseu. O fariseu somos nós, assim, muitas vezes, né? Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino, e aí vem a resposta-chave para muitas questões. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos. E ele começa a questionar Jesus sobre a questão, será que ele tem conhecimento suficiente? Será que ele tem algum príncipe com muito dinheiro que está suportando essa obra de instalação? Acaba essa conversa, ele anda mais um pouco, vai até o rio Tiberíade e encontra os pescadores, André e Pedro. E aí propõe a eles serem seguidores de sua causa. E André diz assim, olha, nós temos tantas poucas casas ao redor aqui, como é que nós vamos fazer um reino com tantas poucas casas? E Pedro, seu irmão mais velho, fala assim, não, André, vem em socorro ao irmão mais novo, né? Em volta do rio nós temos muitas aldeias. Podemos fazer um reino imenso aqui.
E a gente pensa o quê? Que até hoje nós buscamos esse reino construindo edifícios, escrevendo livros, catalogando ideias, enfim, tantas coisas, construindo materialmente esse mundo, esse reino divino, quando, na verdade, o Cristo queria instalá-lo no coração do homem. E a pergunta é, por que Jesus Cristo não escreveu uma linha, uma frase, uma sentença? Porque ele era a pessoa mais indicada para escrever as leis de Deus em livros para que nós pudéssemos ser mais fiéis ao que ele trouxe, mas ele não escreveu. Por quê? Porque ele exemplificou na prática, porque o reino de Deus estava no coração dele, e era esse reino que ele queria mostrar para as pessoas que ali estavam ao seu redor. Mas todo reino tem as leis que regem aqueles que vivem nele. E a grande pergunta é, onde estão as leis de Deus? Se você for perguntar para um cristão, por exemplo, ele vai dizer o que para você? Na Bíblia. Se você perguntar a um muçulmano, ele vai dizer o que para você? No Torá. No Alcorão. Perguntar ao judeu, no Torá. Mas os espíritos não disseram isso. Os espíritos responderam que as leis de Deus está escrita na consciência do ser humano. Aqui dentro, gente. Nós já nascemos com a Bíblia gravada na nossa consciência. A Bíblia, o Torá, o Alcorão, todas as escrituras são lembretes do que trazemos dentro do nosso coração. E aí, quando o Cristo Jesus, defronte a mulher adúltera, eu falo essa história da mulher adúltera no grupo que a gente tem lá do Evangelho, é um problema. Tem uma companheira nossa, que eu não vou dizer o nome, que ela fica revoltada, porque é uma mulher. E cadê o homem que adulterou? Tinha que trazer o homem, era uma confusão danada. Eu falei, calma, fulano, não vou dizer o nome dela, não. Calma, fulana. Eu acho que eu vou até trocar essa história para um homem adúltero que foi trazido para Jesus. Porque as mulheres ficam revoltadas com isso, né? Porque pô, o homem pode adulterar e a mulher não? Que história é essa, né? Mas a lei era essa, me desculpa. Eu sei que a justiça é mulher, ela é cega e tudo, mas era uma mulher. E aí, quando eles perguntam, né? A lei judaica diz que a pena de morte tem que ser executada para o adultério. O que você diz disso, Jesus? E ele disse para eles, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele faz o que com isso? Ele retira a venda dos olhos da imagem que trazemos, implementando na lei o quê? A misericórdia. Entregando-nos aos nossos próprios atos, decisões de caminhos a seguir, tendo como juiz, não Deus, não Cristo, mas a nossa própria consciência, porque somos habitantes, coabitantes, somos a civilização desse reino divino, porque ele está no nosso coração. E as leis que regem esse reino vibrante de almas infinitas e imortais está na nossa própria consciência. E toda a história da humanidade nos faz relembrar, como crianças que somos, o caminho a seguir na direção de Deus. Olha que interessante. Que além, como o Espiritismo desvenda e clareia, né, os meandros da cultura religiosa humana. E até hoje nós ainda não paramos para pensar com mais profundidade nessa grande mensagem que Jesus Cristo nos trouxe no seu Evangelho. Não paramos, insistimos em nos achar injustiçados. E vamos além. O Cristo nos fala sobre duas grandes leis. A lei, ama teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração.
porque ele dizia para a criança que somos: você não é maior que Deus. Deus está acima de você. E nós entendemos e significamos esse sentimento com o nome de orgulho. Não é verdade? Eu sou o cara. Não é assim? E aí ele manda a segunda. Ele fala assim: ama teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente significa esse sentimento com que nome? Egoísmo. E aí Kardec pergunta aos espíritos quais são as maiores chagas da humanidade. O espiritismo nos fala o quê? Pronto. Então a gente une as ideias e entende que no nosso coração o grande caminho a seguir é a diluição desses dois sentimentos. Mas esses dois sentimentos são fáceis de identificar. Não é verdade? Ora, egoísta é aquele que, primeiro eu, segundo os meus, os outros que se virem. Esse é o egoísta. Né? O orgulhoso é o quê? Eu sou melhor que você. Em tudo. O vaidoso quer que todo mundo saiba que ele é o cara. Não é? E o invejoso? Como é que é? Como é que define a inveja? É uma coisa tão sutil que só uma história para a gente poder entender bem o que significa a inveja. Porque a inveja é o grande fator incrustado em nossa alma para nos fornecer o sentimento de injustiça. Porque quando eu vejo um outro que tem algo que eu gostaria de ter, eu sinto o quê? Inveja dele. Seja um filho mais inteligente, um filho melhor esportista, um outro que tem um trabalho melhor, o outro que é pobre, mas é feliz. Eu invejo a felicidade dele, porque eu tenho dinheiro, eu tenho tudo e não consigo ser feliz. É o casal que se dá bem e eu não consigo me dar bem com meu marido, com minha mulher. Enfim, olha que loucura é a nossa vida, gente. Uma loucura, né? Então é o seguinte, a definição de inveja, para que a gente possa se situar nessa situação, olha, entenderam? Se situar nessa situação, é uma coisa bem complexa isso aí, né? Entenderam, né? Hã? Estamos na mesma página, então isso é bom. Deixa eu me organizar aqui, gente, senão eu vou me perder. Eu falo, daqui a pouco, agora. Já falei do... Peraí. Okay. Bom, a historinha que define a inveja. A historinha do vagalume e da serpente. Tinha um vagalume, todo felizinho no lago, para lá, para cá, iluminando, né? O vagalume tem aquela luzinha, né? A serpente veio, sorrateiramente, armou o bote e tentou pegá-lo. O vagalume, esperto, saiu, voou mais um pouquinho, a serpente foi atrás, armou outro bote e não conseguiu de novo. Foi indo atrás e encurralou o vagalume. O vagalume falou assim: eu vou morrer. Agora já era. Quando ela armou o bote para comê-lo, o vagalume para, olha para ela, fala assim: antes que o senhor me coma, posso lhe fazer 2 perguntas? A serpente: pode. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, ou faço? Não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Então por que você quer me comer? Porque você brilha. Porque você brilha. A gente não tem motivo para sentir inveja do outro, gente. Não temos. Não temos. Você não pode fazer absolutamente nada. Se você brilhar um pouquinho, pronto, vai ter alguém que a serpente atrás de você para querer te comer. Essa é a inveja. Que triste, né, gente? Nós somos muito criancinha. Muito criancinha. Bom, mas isso é a nossa realidade. Nós não podemos fugir dela. Não é isso? Então nós percebemos o quê? Já que o sofrimento
é o elemento que nos faz enxergar melhor os equívocos cometidos. Não é assim? O sofrimento tem significado na nossa vida? Segundo o Espiritismo? Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Alguém tem? Sabia da opinião do rapaz ali que está... Não é isso? Ora, então, se o sofrimento tem esse objetivo na vida do ser humano, da sociedade humana, de levá-lo ao entendimento melhor do que precisa fazer para ser feliz, eu vou fazer uma pergunta a vocês. A sociedade humana é justa? Hã? Não. Todo mundo concorda com ela? Não é justa a sociedade humana? Ah, peraí, então vocês estão me confundindo. Vocês acabaram de dizer que cada um tem aquilo que merece. Que o sofrimento te leva ao caminho da felicidade. É o que todos nós procuramos, não é verdade? Então vou perguntar de novo. A sociedade é justa? Pode ter coragem, pode dizer que não tem problema. Não é justa. Então eu não acredito que o sofrimento seja para me levar... Existe o resgate anterior. Existe um resgate anterior, sim. A lei do Causa e efeito. e a lei do livre-arbítrio, que a população, inclusive, ignora. Pronto. Então a sociedade é justa? A sociedade é justa, gente. A sociedade é justa. Vou passar a cola para vocês. Quem não sabe responder? Ok, então vou fazer uma outra pergunta. As relações são justas? As relações pessoais são justas? Não. Não. Aí não é. Porque nós escolhemos, porque a miséria... Me ajudem, gente. Isso não está no script, mas... as dores onde acontecia, mas ai por quem elas vierem. Não tem essa história? Sim. Então nós escolhemos agredir o outro porque nós queremos agredir o outro. Nós somos injustos com o nosso irmão, porque o Cristo nos fala como lei maior, junto ao nosso egoísmo, que devemos amar o outro como gostaríamos de ser amados. Nós agredimos o outro de uma forma injusta. Então, nossa relação personal é injusta, mas a sociedade é justa. Por que a sociedade é justa? Porque quando eu inflijo um sofrimento ao outro, não que eu tenha nascido para infligir um sofrimento ao outro, mas o sofrimento que eu inflijo ao outro pelas minhas escolhas, e eu vou pagar por isso, faz com que o outro, Deus permite que o outro receba a injúria, e dessa injúria ele possa se fortalecer através do sofrimento, para entender, talvez, que aquela amizade não é boa. Ou talvez que a entrega naquela relação seja demasiada ou de forma equivocada. Talvez seja o momento de move up. Então, o sofrimento, muitas vezes, nos impulsiona para o crescimento. Muitas vezes, não, sempre nos impulsiona para o crescimento. Então, a sociedade, as relações sociais são justas por isso. Porque existe uma relação de causas e efeitos que se utiliza da nossa própria ignorância para fazer com que o outro entenda melhor. Então está tudo certo, né? Não precisa mudar nada. Se não mudar nada, nós vamos passar a eternidade numa sociedade injusta, chutando a canela do outro, revidando o outro. Aí vem a grande pergunta: qual é a minha responsabilidade para que essa sociedade, porque nós somos conectados uns aos outros, se eu afundo todo mundo junto. Se eu cresço, eu sou um a mais que cresceu e iluminei um pouco mais essa comunidade de seres humanos. Não é assim? Então, qual é a minha responsabilidade para que essa sociedade seja mais justa? Fazer o bem, ser justo, ou se melhorar, deixar de ser ignorante, não é isso? E é fácil? Não é fácil, né, gente?
Não é fácil. A reforma íntima é complicada, não é? Muito. É só olhar no espelho. Olha no espelho, que aí você vê que é complicada a reforma íntima. Okay. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ao Livro dos Espíritos de novo, porque, como eu disse no início, ele ilumina as nossas dúvidas, né? Então, Kardec é triste, velho. Ele faz umas perguntas que ele... Hã? Só um pouquinho, né? Então. Isso aqui eu já li. Então ele fala assim, olha que interessante. Kardec pergunta, pode o homem, mediante seus esforços, dominar suas más tendências? Isso means reforma íntima, né? Que é muito difícil. Não é verdade? É muito difícil. E eles respondem, vocês disseram sim, sim, é possível. Só que o problema vem depois do sim. Eles complementam a resposta dos espíritos. Eles são terríveis. Não é? São terríveis. Aí ele fala assim, mediante um esforço muito insignificante. Alguém está mentindo nessa história, gente. Vocês estão me confundindo. Eu estudei um negócio, estão falando outro, não estou entendendo mais nada aqui. E aí? E aí, gente? A gente diz que todo mundo tem vontade de crescer, não é? De ser melhor. Mas é difícil. Aí os espíritos vêm e dizem, é fácil, falta vontade. Insignificante. Sabe o que é insignificante? É insignificante, é uma coisa... Eles não precisavam botar a palavra insignificante para confundir a gente. Não precisavam. Eles são terríveis. Mas o cara bota aqui, mediante um esforço muito... Ele ainda bota muito. Fala assim, um esforço insignificante. Fala assim, muito insignificante. Gente, me explica essa história, está complicado. Hã? Muito insignificante. Significa que nós não estamos fazendo absolutamente nada para mudar essa situação. Estamos chorando pelos cantos, como crianças resmungonas que receberam um castigo justo e não estão conseguindo entender. A gente você vai ficar aí 3 minutos no quarto pensando por que você está de castigo. Não é assim que a gente faz com os filhos? Então, você vai ficar aí pensando durante 80 anos da besteira que você fez na outra vida. E a gente fica... não é justo isso, não é justo. Não é, não é assim, gente. Nós somos muito engraçados, velho. Nós somos muito engraçados, porque é assim que a gente faz. A gente fica resmungando pelos cantos, 80 anos, 100, sei lá, eu quero ver 200 anos. Consegui nem andar direito. A Luana cuidando de mim, ela vai estar com 190, né? Já me botou no asilo, já. Tô lascado, já. Mas de jeito nenhum. Mulher é fogo. Mulher é justa, né? A venda no olho, ó. É a espada na mão e a balança na outra. Não podiam escolher um signo melhor para a justiça, né? Então, gente. O que é a vontade? É a decisão, é decidir. Minha hora passou? Não. Tem a música aí. Opa! Eu trouxe uma música para você. Soube que tem um monte de músico aqui, o pessoal gosta de cantar, eu trouxe uma música no final. Enfim, então, o que falta em nós? Decidir. Decidir. E um grande exemplo da sociedade, nesse sentido de decisão, por exemplo, são os alcoólatras anônimos. Só hoje. Somente hoje eu não vou beber. Só hoje. Somente hoje eu não vou falar mal da vida dos outros. Essa risada foi sintomática aí. Eu senti que é mais fácil parar de beber do que... Acho que é mais fácil parar de beber, né, gente? Do que falar mal da vida dos outros, né? Hã? Então, gente. Só hoje.
somente hoje eu vou não me irritar. Só hoje, somente hoje, eu vou acordar e fazer uma oração de coração a Deus para que me sustente no meu trabalho. Só hoje eu vou poder entender o meu patrão, que é complicado, que eu sinto ele complicado, porque a complicação está em mim. É o que me cabe resolver. Só hoje, somente hoje, eu vou dispensar um tempo com os meus filhos para poder entrar no mundo deles e amá-los como eles devem ser amados. Só hoje eu vou poder entender a TPM da minha mulher. Só hoje. Amanhã já não respondo por mim. Então nós precisamos, em definitivo, nos entregar ao crescimento. De verdade, gente. Sem medo, sem sombra. E aí nós vamos entender o quê? Que Deus é justo. Porque o mal não existe. O bem está em todos os cantos. Nós não conseguimos enxergá-lo. Nós precisamos sair da ignorância através do crescimento pessoal. Dizemos que é difícil porque não queremos, que somos crianças emburradas. Mas os nossos amigos espirituais nos dizem, com esforço muito insignificante, são capazes de ser pessoas melhores. E se nós formos pessoas melhores, as nossas relações vão ser menos injustas. E sendo as relações menos injustas, vamos ter uma sociedade muito mais justa. E aí vamos ingressar, em definitivo, num mundo de regeneração. E sairmos, em definitivo, dessa vivência, dessa retribuição na mesma moeda, né? Essa troca de farpas constante entre uns e outros. Nós precisamos vivenciar o exemplo do Cristo, porque Ele nos mostrou que o reino de Deus está no nosso coração e que as leis desse reino são a nossa própria consciência. Nós precisamos atender ao mandato maior, que era amar a Deus acima de tudo. Amar o meu próximo, porque eu preciso entender a diversidade do mundo, porque o mundo é diferente. As pessoas são diferentes umas das outras. E se eu não conseguir entender as diferenças, eu não vou conseguir entender a minha própria natureza diferente também. Eu preciso lutar contra a minha inércia perante o meu crescimento espiritual. Eu preciso, em definitivo, eu preciso para que eu possa sentir a justiça de Deus no meu cotidiano. Mesmo que eu tenha uma doença fatal, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que eu esteja sofrendo da solidão, mesmo que eu esteja em qualquer situação que eu não consiga entender os meandros desse sofrimento, mas porque o sofrimento é a lição que eu preciso ter para diluir meu coração empedrado na mesmice, na estagnação, porque a água parada apodrece. E nós estamos, muitas vezes, como diz o Cristo, podres por dentro, como túmulos caiados, falando sobre espiritismo, falando sobre amor, falando sobre verdade, falando sobre Jesus, sobre tantas coisas lindas. A gente chora, mas são lágrimas de cebola. Já viu quando você corta cebola e chora? É por causa da cebola, não é porque você está... seu sentimento está... É a cebola. Nós precisamos ser verdadeiros no que acreditamos. Ser verdadeiros é não sermos anjos, não. É sermos respeitosos com Cristo, respeitosos com Deus, entender a nossa pequenez, e sem as mãos do Cristo sobre as nossas mãos, nada vamos conseguir realizar em nossas vidas. É preciso nós assumirmos essa parceria direta com o Mestre Jesus, porque Ele está conosco o tempo todo. No trabalho, nós que não conseguimos enxergá-lo, porque somos ainda ignorantes do bem que Ele é capaz de realizar em nossas vidas. Esse homem passou por 33 anos na terra, no seu missionato, 33 anos de vida, e por onde passou derramou curas físicas, curas espirituais. Ele evangelizou espíritos conturbados. Durante 3 anos apenas ele mudou a contagem do tempo do mundo, entre antes e depois desse homem. Por que ignorá-lo? Ele é a força.
Ele é capaz de realizar milagres em nossas vidas, porque ainda temos que chamar de milagres porque não entendemos as transformações cientificamente. Então podemos nos dizer como criança que somos: Pai, obrigado pelo seu milagre. Mas precisamos, em definitivo, dessa parceria com Cristo Jesus para entendermos e nos sentirmos confortáveis, mesmo dolorosos, chorarmos, mas não mais de revolta, nos entristecermos, mas não mais com pessimismo, e sim com coragem para redescobrir dentro do sofrimento um caminho melhor para ser feliz. Em definitivo, precisamos decidir sermos felizes. Eu trouxe uma música para vocês, tomei a liberdade de trazer, porque a Marisa é baiana. Eu não rodei o... Não, gosto de música, mas eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu não sei muito bem a relação que tem essa coisa de música, o baiano. Estava vendo um vídeo, né, quando você chega na Bahia, você desce do avião e começa um tá, taragadá, taragadá. E aí o cara vai, né, entrando, daqui a pouco chega uma baiana, bota uns negócios, e os turistas já saem tudo já, né? Então, eu não sei porque que eu... Exatamente, é lindo, a Bahia é linda, a Bahia é linda, é linda. Ai. Mas aí eu trouxe a música porque, como a Marisa gosta muito de cantar, né? E aí eu sei que vocês todos gostam muito da Marisa, né? E aí eu trouxe a musiquinha. Vamos no vácuo dela. Vamos no vácuo. Não quer passar não, gente. Aí, tá vendo? Deu problema. Ó. Ô, rapaz, o DJ tá com... Ih! Esse cara tá me sabotando aí, eu tô te falando. Ok, então posso passar? Não. Não posso passar. Cadê? Mas eu tenho que botar a letra, rapaz. Peraí. Não, mas a letra tá aqui. Tá no pendrive. Ele tá com o CD lá. Deixa eu só rodar para a letra, passar com... Ou é uma coisa ou é outra. Aê. Solta, DJ. Hã? É o primeiro. Não, é esse aí. O outro é o que já falei. Eu sou assim, muito organizado, você não tem ideia. Ai. Nossa, que lembra. Existe um grande dilema inquietando meu pensamento. Existe um grande dilema inquietando meu coração. Existe um grande dilema inquietando meu pensamento. Existe um grande dilema inquietando meu coração. Porque faço mal que não quero, e não faço bem que eu quero. Porque faço mal que não quero, e não faço bem que eu quero. Quero viver o amor, mas me quero cheio de rancor. Quero ter mais mansidão, mas às vezes parece um vulcão. Quero ser santa e pura, ai meu Deus, sem coração duro. Quero estar sempre a louvar, mas às vezes só sei Anda! Foi! Existe um grande dilema inquietando meu pensamento. Existe um grande dilema inquietando meu coração. Existe um grande dilema inquietando meu pensamento. Existe um grande dilema inquietando meu coração.
Vocês não cantaram. Vocês não cantaram. Tá bom. Obrigado, gente. Que Deus nos abençoe e continuemos, né, na batalha. Graças a Deus. Fazendo bagunça.